Fala galera, hoje nós iniciaremos as aulas de revisão, certo? A parte que me compete, eu vou começar hoje, faremos hoje a aula sobre Egito Antigo e civilizações africanas e asiáticas, tá bom? Então vamos seguir aí o fluxo, beleza? Então, ó, primeira coisa quando a gente fala do Egito Antigo são as peculiaridades da sua localização, certo? Então, a localização do Egito Antigo foi imprescindível para que houvesse o desenvolvimento da civilização naquela localidade. Então, eles estão ali no norte do continente africano, certo? E eles têm como essa base forte o rio Nilo. Tanto que o famoso historiador grego Heródoto dizia o seguinte, que o Egito era uma dádiva do Nilo. Ou seja, o que é uma dádiva? É um presente. O que ele está querendo dizer, basicamente, é o seguinte, que o Egito não prosperaria como uma sociedade se não houvesse o rio Nilo. Tanto que a gente chama essas civilizações, como por exemplo o Egito, de civilizações hidráulicas. E por que isso? O que acontece? Vocês veem também nos estudos da Mesopotâmia, né, um pouco da outra antiguidade oriental, que o desenvolvimento da civilização ela vai ocorrer justamente ali ao longo dos rios. Por quê? Porque a água é vida, certo? Então é uma necessidade para a agricultura, para a criação de animais, para o transporte. Então por isso que nós vemos, tá, que essas grandes civilizações da antiguidade, que elas se desenvolvem sempre ao longo de cursos de água. No caso do Egito Antigo, em relação ao rio Nilo. E toda a sua organização social está dentro da lógica das cheias e das secas do rio Nilo. Então os egípcios eles aprenderam a controlar essa situação, né, das cheias e das secas do rio Nilo, tá bom? Então, ó, nós dividimos normalmente aí nesses 4 períodos, ou seja, o período pré-dinástico, de 4.000 a 3.200 a.C., que é o período de unificação, tá? A gente vai ver um pouco mais detalhado daqui a pouco. O Antigo Império, de 3.200 a 2.150, que é quando ocorre a centralização. O Médio Império, tá? 2040 a 1640, fortalecimento dos faraós. E o Novo Império, que é o apogeu e o declínio do Egito Antigo, tá bom? E aí, lembrando, pode soar estranho que está vindo aí, né, os números de maneira decrescente, mas é porque, como se trata do período antes de Cristo, é como se estivéssemos tratando de números negativos. Portanto, né, quanto mais próximo do zero, mais próximo de nós. Ou seja, a evolução dessas sociedades antes de Cristo, elas vêm numa contagem anual decrescente, tá bom? Só para que vocês não esqueçam desse detalhe aí, tá bom? Então, ó, o período dinástico, como toda civilização, os egípcios eles se dividiam inicialmente em tribos, tá? As tribos ali no Egito Antigo elas eram chamadas de nomos. O líder do nomo ele era chamado de nomarca. Então é esse período de formação. Lembra que a gente chegou a discutir a diferença de comunidade para a sociedade, ou seja, os nomos ainda são comunidade, não tem a formação de um estado ainda, tá? Quando tem a formação de um estado, aí nós temos uma sociedade, tá bom? Então é o processo de transformação. Então nesse período aí é quando ocorre essa migração dos nomos, tá? De uma comunidade para uma sociedade, que é quando o Egito ele passa a ser dividido ali em 2 reinos, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Então é essa organização das civilizações. Os nomos foram se unindo e formando esses 2 reinos, tá bom? O Antigo Império é quando começa a se estabelecer esse chamado modo de produção asiático, tá bom? É quando, durante o Antigo Império, é quando ocorre a unificação dos 2 reinos. O faraó Menés, ele vai ser o responsável
por esse processo aí de unificação do Alto e do Baixo Egito, tá bom? E aí voltando para o modo de produção asiático, só para a gente entender, porque o modo de produção asiático ele está intimamente ligado à situação, à questão dos faraós, tá? O que era isso? Como eles viviam da agricultura, então no período ali geralmente de entre safra, eles eram deslocados para os centros urbanos, tá? Para prestar serviço ao Estado, certo? Então era isso que eles faziam. Então, o modo de produção asiático, você vai trabalhar na terra, tal, na agricultura, na pecuária, seja lá o que for. E em certo momento do ano, você vai ser deslocado para alguns centros para prestar esse serviço ao Estado em grandes construções, como canais de irrigação, como no caso das grandes pirâmides, certo? E aí, um detalhe, tá? Vamos lembrar sempre que esse período, né, o período das construções das pirâmides lá da planície de Gizé, né, Kefren, Kelps e Miquerinos, mas lembrando que elas não são as únicas pirâmides do Egito, elas são as mais conhecidas, elas são as maiores, mas são milhares de outras. Por quê? Lembrando que as pirâmides, tá? Elas são o quê? São túmulos, beleza? Então é isso o que acontece. Então por isso que existiam milhares de outras, mas aquelas foram as que ficaram para a posteridade, que estão aí até hoje e que nós sabemos, né, que tinha essa função, beleza? Só que durante o Antigo Império houveram uma série de revoltas de grupos dos antigos nomos, tá? Eles começaram a se revoltar e começaram a enfraquecer o poder dos faraós, tá bom? E aí o que acontece com esse enfraquecimento dos faraós? Ele teve que ceder para não perder totalmente o poder. É isso que aconteceu lá no Egito Antigo. Então, para não perder, ele cedeu. Então, quando ele cede, né, os grupos privilegiados, que a gente vai falar daqui a pouco da divisão social do Egito Antigo, eles começam a questionar, certo? E aí, quando vem no Médio Império, é quando ocorre essa recentralização do poder, ou seja, o faraó volta a ter aquele poder que ele tinha antes do Antigo Império, certo? Então, fica nesse jogo de estica e puxa ali, né? Eles ganhando poder, perdendo poder. É isso que acontece. E nesse período também ocorre um grande fortalecimento comercial. Lembrando, pessoal, que essas sociedades, certo? Elas são sociedades amonetárias. E aí esse comércio e tal, e geralmente ele era feito através do escambo. Então, no Egito, eles produziam algo, sei lá, grãos, trigo, alguma coisa, e aí eles trocavam com outros povos por alguns outros insumos, tá? Gado, ouro, alguma coisa, beleza? Continuando, durante o Médio Império, tá? É o período em que os Hicsos, eles invadem o Egito, e eles dominam o Egito durante um certo tempo, e é nesse período que a gente tem aquela famosa chegada dos hebreus, certo? Que vocês veem lá na aula de Antiguidade Oriental, que a gente não vai se aprofundar muito aqui. Mas é um período de grande desenvolvimento tecnológico ali no Egito, essa invasão dos Hicsos, certo? Quando eles são expulsos, e aí isso é um ponto importante, tá? Quando nós falamos do Egito Antigo, é o Novo Império. Por quê? Porque o Amenófis IV, ele vai promover algo que vai ser pontual, vai ser uma exceção na história do Egito Antigo. Durante o período que Amenófis está no poder, ele promove o monoteísmo, tá? Ele muda inclusive seu nome de Amenófis para Akhenaton, né? Então é o culto a Aton, então é o culto único a um Deus. E qual era o objetivo dele em fazer isso? Enfraquecer o poder dos sacerdotes, que estavam ganhando muito poder, e talvez ele tivesse o medo que eles começassem a perder o poder e que grupos, né, como a gente já tinha visto anteriormente, tomassem o poder. Então ele vai tentar evitar isso aí, tá bom? Mas é um período pontual. Tanto que, posteriormente, Tutankhamon, tá? Ele vira faraó, e quando ele vira faraó, ele reestrutura o politeísmo. Não se preocupem com esse termo de politeísmo, daqui a pouco nós vamos tratar
sobre ele quando falar um pouco da sociedade egípcia, tá bom? E o Novo Império, como eu falei para vocês, é o apogeu, mas também é o declínio. É o período em que os egípcios eles vão ser sucessivamente invadidos por vários povos. Então a gente vai ter os assírios, os persas, os macedônicos na época de Alexandre e, por fim, os romanos, né? Como a gente lembra lá da época dos triunviratos, que vocês vão ver depois, na verdade, quando estudarem o Império Romano, na época dos triunviratos, aí tem a situação de Marco Antônio com Cleópatra, enfim. Então eles são sucessivamente. Então o Egito ele acaba perdendo aquele apogeu de outros períodos, beleza? E aí a sociedade, tá? Isso é importante também. É uma sociedade estratificada, é uma sociedade estamental, ou seja, é dividida em estamentos. Se a gente fizesse aquela piramidezinha clássica, certo? Aquela piramidezinha clássica, desenhando aqui. Aqui no topo, nós teríamos o quem? O faraó. Abaixo deles, os nobres, as pessoas ligadas à sua família. Abaixo deles, nós teríamos os escribas. E aí sucessivamente, nós teríamos os escribas, nós teríamos os soldados, teríamos os camponeses. E lá naquela basezinha, no último ponto da pirâmide, nós teríamos os escravos. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Bom, a religião, como eu falei, ela era politeísta, ou seja, poli, vários, teísmo, Deus. Ou seja, era uma sociedade que tinha vários deuses. E a sua religião ela é antropozoomórfica. Professor, que palavrão é esse? Significa que os seus deuses têm formato de homem e de animal. Outra peculiaridade que nós vemos nessas sociedades, no Egito, em algumas sociedades ali do Oriente, é que eles têm uma escrita pictográfica e não como a nossa, ou seja, eles têm desenhos. Então, um desenho daquele pode significar uma atitude, uma palavra inteira. É bem diferente do que nós temos hoje, certo? E um legado que foi muito importante para a nossa sociedade, que foi o processo de mumificação. Porque com esse processo eles acabaram conhecendo muito da anatomia e tal, e acabaram desenvolvendo alguns conhecimentos da área da medicina, beleza? Então, continuando, falando também de outras civilizações, né, no caso de outra civilização africana. Então, o Egito, por ser uma civilização que nos deixou um legado muito maior, faz com que nós tenhamos mais informações, certo? Outras, e acaba estando um pouco mais ligado à nossa. Essas outras civilizações africanas e asiáticas acaba que a gente não tem muitos dados, não é algo que é muito estudado por nós. Mas aqui tem um resumo do que é importante quando a gente vai ver, até porque posteriormente na história nós vamos ver essas civilizações, beleza? Então a Núbia, eles ocupavam ali o sulzinho do Egito, tá? Que é o atual Sudão, e eles, assim como o Egito, eles estavam divididos em dois reinos. O Alto, né, a Alta Núbia e a Baixa Núbia. Na Baixa Núbia, os historiadores, os antropólogos, né, os arqueólogos, eles dividiram as civilizações, a civilização núbia, em três: a A, a B e a C. A C foi a que nos deixou mais vestígios. Por quê? Pela sua ligação que teve com o Egito. E aí a gente vê a ligação entre os núbios e os egípcios, beleza? Os egípcios tiveram uma forte influência lá, tanto que eles tinham o mesmo culto aos deuses, a nobreza núbia daquela região se vestia igual aos egípcios, então havia essa ligação muito forte entre esses dois grupos, beleza? É uma região muito rica em minérios e o forte de lá também era a criação de gado, certo? Então, como eu falei para vocês, no Egito a gente talvez não tenha uma área muito propícia para isso, mas na região da Núbia tinha. E eram regiões que tinham fortes trocas comerciais. Então isso é um ponto positivo. Então a gente percebe essas trocas comerciais entre esses grupos ali da antiguidade. Beleza? Indo agora para a Ásia, tá? A gente vai falar da Índia, da China e do Japão.
São três grandes civilizações muito importantes ali do Oriente, tá bom? A Índia é região dominada inicialmente pelos chamados arapenses, que tinham uma sociedade mais igualitária. Porque hoje, quando nós pensamos em Índia, nós pensamos logo na sociedade de castas e tal, aquela coisa toda. Mas aquilo não existiu desde o início, certo? Inicialmente eles tinham uma sociedade mais igualitária, menos desigual como nós tínhamos ali na antiguidade. Só que eles foram substituídos, foram dominados por outros povos que migraram da região do atual Irã, que são os povos chamados arianos. E esses povos, isso é natural, tá? Que haja um sincretismo. Que é um sincretismo? É uma mistura entre esses povos, as culturas, e dessa mistura surgiu o hinduísmo, tá? E aí, no hinduísmo, sim, nós temos uma sociedade de castas muito forte. Ou seja, se você nasce num grupo, você vai morrer naquele grupo, tá bom? E aí, outro sistema que surge lá é o budismo, que vai discordar. O budismo vai defender uma filosofia de vida muito mais igualitária e sem tantos luxos. Beleza? A China, que é uma grande potência, e na verdade, se a gente for estudar a fundo a história da China, nós percebemos que historicamente ela sempre foi uma forte potência mundial, certo? Se a gente fosse fazer conseguisse fazer essa medição entre as sociedades ao longo do tempo, nós veríamos, desculpa, que a China estaria sempre entre as primeiras. Então, a organização feita em dinastias, a primeira dinastia, né, a dinastia Xia, foi a que promoveu essa primeira unificação, que era totalmente dividida, a China. Nas dinastias Shang e Zhou, é o período de grande desenvolvimento da sociedade chinesa. Eles desenvolveram um sistema semelhante ao feudalismo, ou seja, existiam os donos de terra e existiam os camponeses que trabalhavam para ele. E esses donos dessas terras, eles tinham muita força. Então, apesar de ter uma unificação, de ter um imperador, ele não tinha tanta força, que estava nas mãos desses grupos locais. Mas aí na dinastia Qin, o imperador ele começa a ganhar mais força. Beleza? Continuando, né? O Shi Huangdi, da dinastia Qi, ele promove essa grande unificação da China. É justamente nesse período que eles começam a construir a Grande Muralha, principalmente para se proteger dos mongóis, tá? Porque o seu território ele era limítrofe com o dos mongóis. A dinastia seguinte, ela estabeleceu o confucionismo como uma religião, como uma filosofia oficial do Estado chinês, tá? Então, o confucionismo ele não é uma religião, ele é uma filosofia de vida, beleza? E aí, nesse período, que é no início, ali mais ou menos entre o ano 1 e 10 depois de Cristo, eles estabelecem a Rota da Seda, essa ligação com o Ocidente. A dinastia Qin põe fim à escravidão e a dinastia Sui estabelece o taoísmo, mais uma vez agora, como uma religião, como uma filosofia oficial do Estado chinês. E o Japão, né, era uma formação da sociedade agrária muito baseada no cultivo do arroz, certo? Era formada de pequenos reinos, né, como se fosse, entre aspas, uma cidade-estado, que a gente vai ver esse conceito quando falar de Grécia, eram extremamente independentes. Mas aí no período de Yamato ocorre essa unificação, certo? Eles eram dedicados à agricultura e seguiam um sistema muito semelhante ao sistema feudal. E eles sofrem muita influência dos chineses, dos coreanos, e dessa influência chinesa é que o budismo e o taoísmo vão ser introduzidos ali no Japão. Beleza? Então, ó, sim, então para concluir, tá? A reforma Taikwa distribui as terras e a primeira constituição da China, do Japão, desculpa, e é no período que eles estabelecem essa forte máquina administrativa, essa elite que vai estar de lado do imperador japonês. E um detalhe interessante, né? Como vocês sabem, vocês veem isso na geografia, o Japão ele é formado de pequenas ilhas e aí dificultava a criação de animais.
Um resquício disso é que boa parte da sua culinária, como a gente vê até hoje, né, quem gosta de culinária japonesa, que é baseado em frutos do mar, em peixes e tal. Beleza? Então, ó, alguns exercícios, tá bom? Então, primeira coisa, vocês deverão escolher uma das civilizações e deverão confeccionar um mapa mental com referência no livro, tá? Vamos escolher só uma para fazer. Eu vou reabrir as atividades do SAI a partir do dia 27. E aos que não fizeram as atividades do livro, que já deveriam ter feito, é hora de produzir, galera. Vamos fazer, beleza? Então, até a próxima e nos vemos por aí, tá? E principalmente se cuidem.